Bom, a gente vai dar continuidade, né, no nosso estudo do livro do Luz na Vida. Hoje é nosso décimo encontro. Então, uma rápida passagem, eu sei que todos estão acompanhando, mas o que que a gente está fazendo, né? Esse estudo ele se fundamenta na filosofia dos kleshas. Kleshas significa invólucros, né? Entendendo que o ser humano, tem os cinco aspectos, cinco invólucros. Um mais grosseiro, físico, chamado de Anamaya Coxa. Um mais do campo da energia, chamado Prana Maya Kosha, um da mente, Mano Maya Kosha, Vigyana, a inteligência, e a alma, Ananda Maya Kosha. Então, o que a Iyengar fez foi encontrar, né, como utilizar essas dimensões da melhor forma possível e associando tudo isso à prática do yoga, né? A gente a gente terminou o primeiro bloco de reflexões que são sobre o Anamaya Coxa, sobre o corpo, então sobre tensionamento, sobre relaxamento, sobre, né, vários aspectos que envolvem o corpo físico, né, a dor. Agora, hoje, a gente começa então com o Anamaya Coxa, né, o corpo da energia, do prana. Ia falar que é uma parte bem importante, mas todas são, né? Porque quando a gente entrar também na parte da mente, vai ser uma parte bem importante, bem interessante, assim como da inteligência, né? Todas são, né? O corpo foi muito bonito também, então, até agora. Mas agora a gente fala um pouco das emoções, a gente vai falar um pouco da energia vital, né? Aquilo que faz a gente existir. Bom, vamos lá. Como a gente sempre fez, né? Eu vou colocar o slide, a gente vai fazendo a análise do livro através do resumo dos textos. Sempre lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para interromper, perguntar da forma como acharem melhor. Então, o capítulo desse livro, ele chama de vitalidade, né? O corpo energético, Prana Maya Kosha. A gente vai falar sobre prana. Esse primeiro encontro desse segundo conjunto de reflexões, a gente vai falar exatamente sobre prana, depois a gente vai falar sobre pranayama e depois a gente vai falar sobre todo esse universo que envolve o nosso corpo energético. Então, o primeiro ponto para se colocar é entender que a gente precisa de energia vital, né? Todo ser que existe nesse mundo, ou talvez no universo, quer e precisa de energia vital. Nuclear, elétrica, muscular, mental, tudo isso é energia vital, né, que é chamado de energia prânica ou prana no sânscrito, na cultura indiana. Às vezes, né, quando fala energia, quando fala campo energético do corpo e tal, dá um pouco de um ar místico, de conversa mística, né? Mas é entender isso, que energia é energia elétrica, muscular, mental, que faz o universo se movimentar e todos os tipos de energia. Tem aluno, às vezes, que entra e começa a perguntar sobre essa parte, né, mais mística de energia. Teve até um aluno uma vez que falou assim: Ah, eu não acredito nessa coisa de energia. Eu falei, meu, então caminha até ali, aperta aquele botãozinho ali que você vai apertar, aquela luz vai acender. Você vai ver que o que faz acender aquela luz é a energia, né? Então, é entender esse aspecto que a energia vital, né, ela não é uma coisa etérea, mística, mas é a base da existência universal, né? Na China é chamado de Qi, no Japão, Ki, né? Na tradição Guarani, Inhê, né? E para os Yanomamis é chamado de Piri. Então, todos os povos, todas as tradições, elas reconhecem, né, esse, essa base, né? No Ocidente, né, na tradição cristã, né, pode ser entendido como o Espírito Santo, né, o poder que dá a vida a tudo, né? Então, muitas vezes a palavra é associada a vento ou sopro, muita, na tradição chinesa principalmente, no yoga também, tá? Na tradição védica também é muito correlacionada essa palavra com sopro, e aí o que traz a correlação direta com respiração também, né? Duas palavras que são às vezes mal interpretadas nessas tradições, principalmente chinesa e indiana, é a palavra sopro, vento e a palavra som, né? Que às vezes atribui muito essa palavra som à estrutura melódica, né? Aquilo que a gente escuta e a palavra vento e a palavra sopro, né? A sua concepção estritamente de vento, né? Aquilo que se movimenta. E não é, né? Tanto som
que é entendido como o aspecto vibracional, né, a estrutura vibracional mais pura da existência, e é muito às vezes correlacionado à questão, à palavra som, quanto a palavra sopro e vento, que é correlacionado à energia vital, né, aquilo que carrega. Pavan significa o veículo do prana, né? Então o vento ele é associado à energia vital, porque é o que carrega parte da energia. Lembrando que a energia vital não está só na respiração do vento, né? Está em tudo, né? E aí essa frase entre aspas que é colocado, né, que é o alento, prana é o alento de Deus. Eu até coloquei isso no grupo e se move sobre as águas, né? É interessante porque é a energia que permeia todo o universo, né? É o que faz o universo se movimentar. A energia física, mental, sexual, espiritual. Quando se fala de Tantra, né? O Tantra, ele surgiu, não vou entrar nesse mérito que não é o caso agora, mas rapidamente, né? Ele surgiu contrapondo o asceticismo excessivo, né? Quando se negava o corpo como uma prisão da nossa existência, né? A gente fica condicionado a um corpo, seja ele qual for. E a ideia de ir para o céu, moksha, nirvana, que é ir para o nada, enfim, qualquer ideia que passe por essas tradições vai permear essa ideia de se libertar de um condicionamento físico. Então, o que nos atrapalha de encontrar a realidade, a felicidade, o céu ou qualquer lugar assim, né? É o nosso corpo. Então, existe uma negação, existe um asceticismo, né, contra o corpo de uma prática intensa de entender que o corpo é o nosso entrave, né, de alcançar a luz, de alcançar outros aspectos. Então, quando cai para esse campo, né, existe uma mortificação, existe um retiro da vida, um isolamento, né, e tudo isso que os monges, os yogis mesmos faziam, em um determinado ponto, começou a ser questionado, né, porque se tudo é divino, né, tudo é feito por essa percepção divina de Deus, o corpo também é, né? Então não existe o corpo como algo ruim, né? O corpo ele é o instrumento da nossa existência aqui, né? Com as limitações, com todas as suas especificidades, mas ele é o veículo que a gente utiliza. Então a ideia tântrica é exatamente contrapor a isso e falar assim, não, eu quero usar a existência da melhor forma possível, já que ela também é divina. Então, o Tantra não deixa de ser o uso e o manuseio dessas energias, né? Inclusive de todas as energias que envolvem a nossa existência. Até, assim, o simples fato de você, até eu cito, né, às vezes nos cursos eu deixo de almoçar, porque como eu falo muito e exige muita energia, mais a energia digestiva ainda, então é melhor não comer, porque eu já uso essa energia que eu usaria para digestão para manter, né, de certa forma a atenção no que eu estou fazendo, né? Isso não deixa de ser um exercício tântrico, né? De você manusear a energia. Ao invés de a energia ir para um lugar, eu pego e vou para o outro. Então, e uso de determinadas formas diferentes, né? Normalmente, nessas tradições, é o uso para o alcance da consciência, né? Esse é o fim de todas dessas formas de práticas, né, e ferramentas que são disponíveis, né? Mas enfim, independente se vai para a consciência ou não, é manusear essa energia de forma consciente, com discernimento, né? É, e até certo ponto é interessante entender, né, que esse estudo é isso, esse estudo é como utilizar a nossa existência e manusear os nossos diversos aspectos da melhor forma possível. É isso que torna esse estudo tão interessante, né, e tão prático na nossa vida, porque é isso, é a gente aprender como utilizar o nosso veículo, o nosso corpo da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro contexto de prana. E essa ideia, né, no qual a energia vital ela é fabricada muito pelas nossas florestas, né? As florestas é um campo de atividade prânica extremamente importante. Ela é quase que um dos principais centros vitais da Terra, né? Vou contar, tem o pessoal de São Francisco, os alunos de São Francisco estão aqui, né? E aí eu fico na casa do Eduardo, que dá aula junto comigo lá e organiza o curso, eu fico na casa dele, a casa dele fica no meio da mata, né? E uma das coisas interessantes de você sentar num deck ali e ficar olhando a mata e você sentir a força, né? Essa força que é inerente à floresta, né? A floresta é um campo energético extremamente importante e fundamental, né? Isso, você entrar no campo, nesse campo e ficar ali no meio,
você é energizado, né? Você recebe esse fluxo natural, não precisa fazer nada, né? Você simplesmente está envolvido nesse campo. Aí vem toda a discussão, que no meu caso também, da Amazônia, da defesa dos povos originários serem os defensores, né? Um dos principais pontos de defesa da vida da Terra, né? Porque ali ele é o centro de energia. Então, entender que sopro, né? Que é usado muito nas tradições indígenas, essa coisa do vento, do sopro da brisa da floresta que traz a vida e a cura para todos, para grande parte dos processos no qual a gente está envolvido. Então, colocado isso como introdução à ideia de prana, a gente vai evoluir hoje, né, um pouco nesse conceito, para depois entrar na especificidade da gente, da nossa relação com o prana e a relação da respiração que a gente tem com esse aspecto do prana em si. Toda essa energia vibrante, né, é prana, todas as energias físicas, o calor, a luz, a gravidade, o magnetismo, a eletricidade, né, tudo isso é prana. É a energia potencial. Está oculta, né? Porque a gente não consegue ver, mas ela está em todos os seres, né? E ela libera uma carga máxima no ser humano quando a gente tenta sobreviver, né? Quando a gente falei da teoria dos kleshas, né? Que são as aflições que nos levam a estar nesse mundo dessa forma, o que nos traz mais apego, né? O que nos traz mais o envolvimento com esse mundo físico é o apego à vida, né? É o medo da morte, né? Então, uma das estruturas mais complexas e mais importantes da nossa mente, da nossa vida, é a defesa, é a sobrevivência. Então, quase grande parte das funções mentais, entendendo mente como um complexo que existe dentro do nosso corpo, uma formação, uma existência, no qual, na tradição do yoga e algumas outras também, entende uma separação entre mente, uma coisa mais grosseira de armazenamento de memórias e uma estrutura de funcionamento específico, né, no qual recebe estímulos e reage aos estímulos com as informações, com as memórias. Existem diversos tipos de memórias, né, memória celular, memória, enfim. E existe uma inteligência que utiliza-se da mente, né? Então, quando a gente está falando de mente, né, a gente está falando desse sistema autônomo que age de forma a manter o nosso organismo vivo. Então, um dos aspectos mais importantes da mente é nos manter vivos, né? Um exemplo disso é língua. Quando você vai aprender uma língua, você tenta estudar, qualquer que seja, né? Se aquilo não for usado, né? Todo mundo que já morou em algum lugar fora e já utilizou de uma língua estrangeira, né? Tem essa experiência, né? Se você entra num país e precisa falar a língua, rapidamente a sua mente já se adapta e você começa a falar, mesmo que ruim ou bom, mas você sobrevive naquele ambiente. Então, ela passa para um nível bem super, bem importante da nossa existência, porque aquilo faz parte da sobrevivência, entre aspas. Então você vai rapidamente aprender uma língua. Se você estudar essa mesma língua e não precisar usar, né, é muito mais difícil você conseguir desenvolver o aprendizado dessa língua. E fatalmente, se você não usá-la durante um tempo, ela vai cair em esquecimento. Então é bem esse sistema, né? Na hora que a coisa é necessária, ela puxa para a superfície da mente e vai ser usada. Se não é necessária, cai em campos mais profundos, subconsciente e inconsciente. São guardadas essas informações. Então, as informações que a gente utiliza durante a vida são as necessárias, as principais são as necessárias para a sobrevivência. Então, é assim, né? Pego um carro, na primeira vez que eu vou dirigir um carro, o que que acontece? Existe uma tensão, existe um medo excessivo. Por quê? Porque você pode bater o carro, porque está ameaçando, de certa forma, a sua sobrevivência. Então, a mente fica extremamente atenta, e aí existem uma dificuldade para você executar aquela tarefa, porque você está muito atento àquela situação. Depois de um certo tempo, você dirige uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, né? E aí o que acontece no final? Depois de anos que você dirige, você está dirigindo, conversando, escutando rádio, né? Você está fazendo algo, várias atividades junto com o carro, sei lá, 120 quilômetros por hora, com vários outros carros ao seu lado, e você faz aquilo de forma autônoma. Por quê? Porque a mente pegou aquela informação, foi repetida várias vezes, ela estabelece um condicionamento daquela ação, né? E ela percebe que aquele movimento que está sendo feito agora não mais ameaça a sobrevivência. Então, ela cai no nível de superfície e fica lá agindo de forma autônoma. Ela vai automatizando tudo aquilo que é repetido muitas vezes e tira do nível de alerta, né?
Isso é bom, né? Porque gasta menos energia, então a gente não presta atenção em várias coisas que são automatizadas no nosso dia a dia, justamente para não gastar energia à toa, para não gastar energia que é necessário para sobreviver. Isso é bom. O ruim é que ela automatiza tudo, né? E a gente, como ser humano, tem o discernimento e a qualidade de perceber alguns hábitos que são gerados e que não são hábitos, às vezes não são bons e às vezes não são. é, Legal deixar com que esse hábito tome conta e a gente se torne totalmente autônomo, né? Mas a ideia é automatizar o maior número de funções para que a gente não gaste energia. A energia fica para sobreviver. Mas esse tema a gente vai conversar bastante quando falar do campo da mente, né? Que eu me empolguei aqui um pouco e entrei num campo que não é do prana, é da mente. Mas ele é o motor da atividade, né? Ele é a energia que cria, que protege e destrói. Cria, protege e destrói. Que é representado na tradição hinduísta como Brahma, aquilo que cria, né, a criação, Vishnu, aquilo que mantém, que protege, e Shiva, aquilo que destrói. Brahma, Vishnu e Shiva é exatamente essas três forças, a representação mitológica e simbólica dessas três forças do universo, né, que se expressam. Como é que essa força se expressa? Brahma, Sarasvati, né, a deusa da arte, né, a expressão quando ela é do aspecto feminino, quem assistiu aquele curso dos mitologia, né, vale a pena ver, porque vai falar exatamente disso, desses aspectos de que não é a esposa dele, né? É colocado, claro, como uma consorte, mas não é, né? No aspecto de marido e mulher, mas como consciência que se expressa em materialização, né? Sempre a energia feminina, Shakti, é a expressão da materialização. Então, quando você pega Brahma, né, ele se materializa em Sarasvati, que é a deusa da arte, né? Qual é a criação? O que que é ligado à criação, né? A arte, todos esses aspectos, né? Quando você pega Vishnu, que é o preservador, o mantenedor, a expressão dele, né, a consorte dele é Lakshmi, que é a, a plenitude, né, que Lakshmi simboliza justamente o aspecto de, esqueci a palavra, gente, que é muito usado, inclusive, próximo a ganhar dinheiro, mas não é mesmo, é mais comum usado para Lakshmi, é prosperidade, né? Que se vinha, prosperidade significa atingir sua plenitude, né? Uma flor é próspera quando ela exala o aroma, ela atinge a plenitude dela, né? Não tem relação com ganhar dinheiro. Muito correlacionado ser próspero, ser rico, né? E não, ser próspero é atingir a sua plenitude na sua existência, né? Vishnu é aquele que preserva. Lakshmi representa exatamente a prosperidade. E no fim, Shiva, né? Que é o transformador, que é o destruidor, né? E aí tem vários aspectos. Durga, que é a mãe, que é a natureza, que é Kali, né? Tem vários aspectos de Shiva, manifestações de Shiva, que significa exatamente esse movimento contínuo, né? Ele como dançarino, né? Nataraja, que é o movimento do universo, a dança dele, o movimento do universo, Parvati, né? Que é uma das expressões dele feminina também, como enfim, que inclusive recebeu todo o conhecimento do yoga. Então sempre tem esse movimento, essa tríade, né, de movimentos que é representado pela criação, pela preservação e pela destruição. E a gente vai ver a correlação dessas três forças com o sopro da vida, né, e com a respiração. A inalação é o criador, é onde você movimenta. É, inspiração, né? Quando você inspira, é uma ação, né? Você está criando vida, você está gerando prana na inspiração, né? A retenção, ela é muito correlacionada à preservação, à manutenção, à estabilidade. Inclusive, a palavra kumbhaka, que é retenção em sânscrito, ela é muito correlacionada a pranayama. Muitos livros de Hatha Yoga, ao invés de usar a palavra pranayama para esse exercício respiratório, né, de gerar energia, etc., é usada a palavra kumbhaka, de retenção. Retenção é o poder de estabilização, né? De parar a mente. Você para a respiração, você para a mente, né? Você preserva, você mantém essa estrutura de silêncio. Então, à medida que você inspira, você está criando força. Retém, você está mantendo essa força. E quando você expira, você está num processo de transformação. A expiração está muito ligada à devoção, à entrega. Então, quando você retém sem ar, é um processo de entrega, de encontrar a morte. Gente, esse aspecto, eu estou entrando num campo já que não é da aula de hoje, mas é muito legal essa correlação que é feita, né, entre as estruturas respiratórias, né, e essa condição, né, de relação que a gente tem com o mundo, com a inspiração, retenção e a expiração, né, que tem toda
essa conotação, né, de devoção, assim como a retenção também, né? Então, retenção e expiração está muito relacionado a esse aspecto de entrega, de morte, de transformação. É engraçado, né? Porque quando você expira, segura o ar, dá uma sensação realmente de medo da morte. E é muito mais complicado você reter a respiração sem ar, até para a questão do dióxido de carbono, do que reter a respiração com ar, né? Por isso, quando você vai reter sem ar, você faz várias expirações, né? Respirações mais intensas, né? Para aumentar a condição da retenção sem ar. Mas também tem a relação mental, psicológica dessa estrutura de morte, de entrega. Então, essa é a ação do prana, né? Vigor, força, vitalidade, vida, e muito correlacionado às vezes ao prana à questão espiritual. Até na tradição Yanomami, onde os espíritos das florestas, né, são chamados de chapiris, eles são os espíritos da floresta, estão muito correlacionados ao sopro de vida, à prana, né? A prana é essa energia que está fora da matéria, né? Que não é a matéria especificamente, apesar de ser, tá? A prana é dentro do Prakriti, dentro da natureza, né? Ela não é a compreensão, apesar de ter correlação com alma, como está falando agora, ela é equivalente pela sua sutileza da existência, mas ela está presa sobre leis, né? É da natureza, né? Não é encarado na alma como aquilo que não faz parte da natureza e experiencia a natureza através da matéria. Tem essa colocação, tá? Mas prana é geralmente relacionado à respiração. Na parte do pranayama, eu não me lembro se esse livro vai falar sobre isso, mas se não falar, eu falo, que é a estrutura da construção histórica do pranayama, né? Como ele não começa com respiração, né? Mas termina com a correlação de energia vital e respiração. Entendendo que a palavra pranayama é extensão da respiração, né? Um controle da respiração. Mas sempre lembrando que a gente está traduzindo o sânscrito, né? E não existe essa tradução tão objetiva, né? Uma palavra significa aquilo, né? Então, sempre entendendo que respiração está ligado ao que eu falei anteriormente, né? Vento, sopro, que é toda essa estrutura de energia vital, né? De espírito, de aquilo que dá vitalidade à vida. Então, do Espírito Santo na tradição cristã, como foi colocado, né? É aquilo que dá vida, né? Então, é bom abrir um pouco os conceitos de espírito, alma, sopro, vento e prana para entender esse conceito de forma geral, né? Não usar a palavra sempre de forma específica, estrita, porque senão fica mais difícil de compreender esses conceitos, né? Então, em princípio, essa energia é o princípio da vida, da consciência, é aquilo que move tudo que existe dentro dessa existência e permeia tudo. Por isso essa equivalência com alma, com espírito, porque ele permeia tudo, né? Inclusive pedra, né? Qualquer coisa que exista nesse universo vai ter uma energia, um alento vital em tudo que existe. E a gente depende dessa energia fundamentalmente para fazer a nossa estadia aqui nesse mundo, né? O volume é como se fosse uma vela, né? O volume de prana que a gente recebe, né? Quando vai terminando, quando terminar, acabou a nossa existência. Então a importância de se manter essa energia vital é fundamental para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida, para a nossa forma como o nosso organismo vai reagir, né? Seja imunológico, seja digestivo, qualquer força, né, que a gente atue internamente e com a relação também com o mundo, vai depender do nível e qualidade dessa energia vital. Então a gente tem, através dela, né, a gente vai existindo, né, e a individualidade nossa se dissolve quando essa energia vital termina. Tem um Upanishad, né, um dos livros das literaturas védicas, do qual a gente recebe o conhecimento védico, que fala assim, né? A vida termina quando duas coisas acabam, né? Respiração e karma. Quando você cumpriu os karmas, termina a sua existência aqui, né? Quando, que era necessário nesse período. E quando cessa a respiração. Então são dois fatores, né, que combinam para que a gente mantenha a nossa existência. A gente tem um karma, cumprir, e esse karma necessariamente ele é um resultado das ações anteriores, né? A gente tem que passar por aquilo que foi gerado antes. E respiração, né? Energia vital. Acabou a energia vital, acabou essa experiência nessa vida. Então, percebe que quando a gente gasta energia à toa, aí a gente está falando um pouco da relação do estudo anterior do corpo com agora a energia, né? O corpo estava muito focado na questão da tensão desnecessária ou excessiva, no qual vai gerando rigidez, né? E a gente vai perdendo a flexibilidade em todos os sentidos.
vai perdendo vida, né? A vida está muito correlacionado à capacidade de movimento, né? E o movimento é gerado pelo prana, né? Então existe uma correlação profunda e direta nessa relação de mantermos uma flexibilidade, mantermos o distensionamento necessário na vida para que não se perca prana continuamente. Porque na medida que você vai perdendo, desgastando esse prana, você vai ter outros problemas como aspectos mentais e físicos que vão ser gerados, né, pela essa escassez de prana. Então é um dos pontos assim vitais, né? Apesar de ser energia vital, né? Até é redundante, mas é um dos pontos vitais da nossa existência compreender e usar da melhor forma possível esse aspecto da nossa existência, né? Então, é um aspecto real, é um aspecto da nossa vida, é presente, né? Não é uma conversa mística, não é energia e virar luz e, enfim, entrar para um campo místico, é uma coisa extremamente real, essencial da nossa vida. O propósito do yoga e do pranayama é entrar penetrar nessas camadas mais profundas da compreensão da estrutura do prana, entendendo que para que a gente tenha mente, para que a gente tenha consciência, porque um dos campos de estudo do yoga fundamental é a mente, né? A mente, comportamento humano. Mas para que a mente funcione, é necessário combustível, energia. Então o prana ele passa a ser até mais vital em termos de estudo e compreensão do que a própria mente, né? Que a mente é derivada nesse plano. Final, né, quando se usa sopro também, né, a respiração é o movimento da mente. Então, o pranayama, são as técnicas nesse momento agora, que a gente está usando essa palavra, as técnicas de respiração consciente, significa basicamente uma extensão das energias vitais, né, do uso das energias vitais. Lembrando que o pranayama ele tem dois focos, né, nesse momento agora, mais moderno, né, não o anterior, mas dois focos principais de estabelecer a expansão e manutenção da energia vital, né, o que a gente está falando agora, e de se estabelecer uma correlação direta com os nossos aspectos emocionais. Então, a gente não pode simplesmente entender também que esse aumento de energia vital não está correlacionado diretamente a uma estrutura que suporte isso. Então, ela é uma energia pura, né, que a gente tem que movimentar e trabalhar internamente, mas para que se trabalhe e movimente ela, o veículo no qual a gente está estabelecido, que é o nosso corpo, precisa estar preparado para isso. Então, mais ou menos como a Iyengar coloca um exemplo, é como se você tivesse uma casa, você triplicasse a energia da casa. O que que ia acontecer, né? Não é que a luz ia ficar melhor, ia queimar todas as luzes. Então, para que você triplique uma energia numa casa, você precisa preparar a fiação, preparar todos os elementos que vão receber aquela energia maior. Então, mesmo no caso de você aumentar muito o nível de energia vital através das práticas, é necessário que seu corpo esteja preparado para isso. Então, os asanas, né, na estrutura, principalmente de Patanjali, no Yoga Sutra, né, que trata lá o caminho do yoga, o asana vem antes. Não quer dizer que em algumas escrituras não tenha isso de forma diferente, tá? Tem. Mas vamos pegar na linha mais tradicional, né? Que é o Ashtanga, a linha do Yoga Sutra, e as mais outras linhas também caminham por esse olhar. O asana sempre vem antes de pranayama. Normalmente, quase sempre limpeza, né, os crias, os processos de limpeza e asanas vêm primário, né? São antes de tudo, né? Mas tem alguma outra literatura que coloca, inclusive, essa questão do pranayama antecedendo. Mas, basicamente é isso. Você prepara a casa e aí você coloca energia nela. E aí você tem energia, você tem suficientemente capacidade e estabilidade de resistir esse aumento de energia provocado pelas práticas de pranayama. Por isso que é muito falado, tá, no yoga, não sei se já comentei, eu devo ter comentado em algum momento, né? É muito mais importante a atenção nas práticas de pranayama, que elas têm muito mais, entre aspas, perigo, do que as práticas de asana, de postura, né? O pranayama, ele deve ter uma atenção muito mais fundamentada, focada do que nas práticas de asanas. Muito por isso, tá? Pela necessidade de preparo do corpo para receber essa energia maior. Mas basicamente o pranayama, que a gente vai conversar mais para frente sobre isso, né, dentro desse estudo, é essa capacidade de gerar, armazenar, distribuir, né, pelos nadis, os canais, né, que distribuem, serão os meridianos, né,
tradição chinesa, a distribuição, o fluxo dessa energia, né? A gente, no começo do ano, não sei se vocês lembram, a gente fez uma prática de linfa, né, do sistema linfático, que é a circulação nesse movimento. Então, não é só o movimento dos fluidos, mas é um movimento de energia, né? Que o yoga é fundamental, fundamentalmente, as práticas de Hatha Yoga estão nesse aspecto, né, de você fazer com que ela flua por todo o corpo e até transcenda o próprio corpo, né? O que nos dá essa sensação de bem-estar, né? A Kundalini Yoga trabalha muito isso, né? Então, sistema nervoso, glandular, esse movimento interno de energia que nos faz com que a gente nos sinta, de que a gente sinta esse bem-estar no final da prática, né? Então, não tem atalho, né? É preciso criar força no corpo e para a mente. É preciso ter uma mente resistente, forte, para que trabalhe esse aspecto do pranayama de forma de forma coerente, né? Sem uma base firme, resulta em tristeza, desespero, inabilidade física e respiração trêmula. A depressão, né? Ela tem um dos fatores que são esses tremores que acompanham, né, esse problema de depressão. E é justamente a depressão porque a ansiedade também é excessiva, né? Lembrando que a ansiedade é uma emoção útil, né? E lembrando que todas essas emoções fazem parte da nossa existência humana, mas todas elas em excesso não é bom, mas a depressão especificamente, que é um esvaimento da energia, né? E ela tem essa condição de expressar através de tremores, né? Então, esse é um problema extremo, né, no qual a prática, de forma geral, ela tenta estruturar esse equilíbrio, né? Então, por que que a prática ajuda nos tratamentos de depressão, ansiedade? Gente, importante, ajuda, tá? Não dá para simplificar tudo e falar que uma coisa resolve de forma definitiva, e não é, né? Mas ajuda muito nesses tratamentos de depressão, ansiedade e outros transtornos, porque ele equilibra, né? Eu até já falei várias vezes sobre a questão do Surya Namaskar, os que estavam nessa semana já escutaram bastante e vão escutar ainda, né? Por que que eu falo muito sobre essa prática, que é uma prática simples, mas extremamente eficaz? Porque ela equilibra, né? Porque ela traz ritmo, que é ciclo, ela movimenta as energias internas, ela libera os canais, ela trabalha uma respiração consciente, ela tem todos os fatores para equilibrar o nosso veículo, o nosso sistema. Um sistema equilibrado funciona de forma harmônica, a mente vai ficar mais clara e todas as formas de relação com o mundo vão ser melhores. Então, a prática de yoga tenta tirar os extremos, né? Eliminar esse movimento de dualidade contínua e extrema. Lembrando que a natureza é assim, né? Ela sempre tem uma força e outra contrária para equilibrar. Quanto mais próximo do centro essas forças atuam, mais estável fica o sistema. Quanto mais espalhada, né, mais extremadas estão essas forças, né, mais movimento e mais desequilíbrio vai ter esse extremo. E quando ela chega nas pontas lá, né, vão ser processos desgastantes e que geram no final os transtornos, as doenças manifestam, até por esse desequilíbrio de energia. Então a gente precisa sempre construir um corpo e uma mente forte no seu aspecto físico e moral, né, com, 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 com controle para que esse movimento, de forma geral, seja sempre equilibrado. Então, até ele colocou uma coisa interessante, né? Não adianta comer demais e fazer jejum, né? Tem que sempre se manter o famoso caminho do meio. Como assim, como eu falo várias vezes também, em termos de prática, né? Melhor 10 minutos, 5 minutos de meditação todo dia do que meditar 1 hora, 2 horas e ficar um mês sem, ou prática de yoga, né? Fazer práticas intensas e depois ficar não fazer nada. Quer dizer, é melhor manter uma continuidade, né? Criando uma solidez do que ficar nessa alternância, né? De coisas muito, depois pouco ou nada, né? Então, é interessante sempre tá focado em manter o sistema equilibrado. É, ele está falando uma coisa muito legal que estou lendo aqui, né? Que é uma palavra áspera nos faz mergulhar no desânimo, na raiva ou no ressentimento. Isso não é sensato. Sensatez é sempre entender o que está se buscando na estrutura de equilíbrio. E quando ele fala isso, né? E aí entra no campo que a gente está falando do som, né?
Quando a gente emite uma vibração ou recebe aquela vibração, ela seja harmônica, né, ela vai afetar todo o nosso, todas as células do nosso corpo, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ser uma pessoa sem ansiedade, calma, tranquila, mas o que ela pensa, o que ela fala, né? O que ela pensa, ninguém escuta, ela pensa. Esse pensamento é uma estrutura vibracional que vai afetar todas as células do seu corpo. Então, ela pode ser uma pessoa que vive em silêncio, mas um pensamento agitado, e às vezes com um pensamento pensando coisas ásperas, né? Coisas que não são harmônicas. Esse pensamento e essa fala, ele vai desequilibrar. E essa, quando ele coloca a raiva, o desânimo, isso vai estar tudo, todas essas emoções, né, vão estar atuando em todas as células. Então, enquanto a gente não entender que para a gente ser uma pessoa estável, calma, harmônica, feliz, né, é o que a gente busca, todas as células do nosso corpo têm que ser estável, harmônica, feliz. Então, a gente tem que construir um ambiente, né, com todas as ferramentas disponíveis. E as ferramentas disponíveis é entender a potência da energia vital, som da palavra, o pensamento, de todas as formas que a gente tem de relacionamento com esse mundo. Quando a gente não entender isso, que parte da gente se relacionando com o mundo, com todas essas possibilidades grosseiras e sutis de relacionamento, a gente não vai conseguir entrar em equilíbrio. E isso vai se extrapolar, claro, né, para outros seres, para a floresta, para o organismo Terra como um todo, né? Então, isso já é um ponto também muito importante. A Terra está doente, então não tem como a gente estar num organismo sofrendo como ele está e estar bem. Eu dou um exemplo simples várias vezes, que é basicamente isso. Você está numa casa, quatro pessoas. E aí você é casado, né? Seja mulher ou homem, tanto faz. O seu esposo ou esposa está depressivo, o seu filho está doente, a sua filha é alcoólatra. Aí você chega na sua casa e fala assim, mas eu tô bem, então tá tudo certo. Senta e fica lendo lá seu livro, assistindo televisão, sei lá. É impossível imaginar uma situação dessa, né? Por quê? Porque o ambiente no qual você está é você. Então, se a gente imaginar que a gente vive num país, num momento, numa terra desarticulada, não tem como você estar bem. Então, isso influencia muito na nossa relação com o mundo, o que requer uma atenção muito maior na condição no qual a gente está envolvido. Então, nessa geração de energia, da manutenção, no equilíbrio, as práticas elas passam a ser muito mais importantes e intensas no momento no qual o entorno não colabora para que a gente mantenha uma saúde, né, física e mental. Então, essa jornada, ela requer muita energia, muito sutil, de alta qualidade. Por isso aí a gente entrar nos méritos dos mantras, isso tudo vai ser falado durante esse estudo, né, que é muito profundo nesse campo, né, de compreensão, mas quando fala as ferramentas elas são os exercícios físicos, a relação com o mundo, né, o encontro com frequências mais altas através de cantos e mantras, a alimentação, enfim, tudo isso vai gerando essa energia mais sutil, né, e de melhor qualidade, para que a gente tenha uma existência melhor. Quando você pega um carro, né? Você procura colocar um combustível bom, porque se você colocar um combustível ruim, ele vai falhar. Ele tem que estar com todos os elementos do seu motor, na sua pneu, né, funcionando, porque qualquer um desses elementos ele vai ter problema. Você precisa trocar o óleo, né, você precisa cuidar daquele sistema de uma forma mais, né, de maior qualidade possível, para que ele ofereça uma relação estável, que ele não te atrapalhe, que ele, se você consiga fazer uma viagem, não tenha problema. Imagina que é a mesma coisa o nosso corpo, né? Essa distribuição de energia, de nossos combustíveis, enfim, as relações emocionais e físicas. Se a gente não se preocupa em desenvolver uma qualidade, uma energia de alta qualidade, não tem como ter uma mente, uma vida estável, uma vida de qualidade, né? Então, tudo isso que a gente está falando, e principalmente a energia que nos faz movimentar, ela é essencial para uma qualidade de consciência. No final, o que se busca nessas tradições é uma consciência elevada, que, em teoria, o veículo humano dá essa condição, né? Quando a gente atinge, né, em teoria, sempre falo em teoria porque, né, não dá para afirmar alguma coisa especificamente, mas basicamente, dentro do que é estudado, entendido da existência humana, quando você alcança a possibilidade de ser um humano na Terra, você está
no veículo mais complexo para desenvolver a consciência. Fala em teoria porque isso tem um aspecto egocêntrico muito grande, né? Achar que o ser humano sempre é o centro, mas pode ser que seja mesmo. Pode ser que, dentre as evoluções dos elementos que estão aqui, o ser humano tenha essa condição, né, de usar a sua forma existencial para aumento da consciência. Entendendo isso ou não, a gente tem essa condição. Se é o único ou não, também não importa, mas a gente tem essa condição, né? Então, essa percepção de conseguir usar a nossa existência para ampliar a nossa consciência, ela é real. Se ela é única, também não importa. Então, na hora que a gente tem, né, a percepção de todas as nossas células serem atingidas, né, é quando você está conduzindo um asana e fala assim, presta atenção lá na ponta do seu dedo, né? Estende a mão, o seu pé, você está conduzindo o prana para todas as células do seu corpo, fluindo o prana, fazendo com que ele se espalhe e trazendo, lembrando que cada célula tem mente, alma e consciência, né? Então, se você está fluindo e espalhando essa consciência por todo o veículo no qual a gente está estabelecido. É muito simples de entender essa questão de cada célula ter uma mente e uma consciência, assim como pedra, planta e tudo, né? Mas existe uma governança de cada sistema, né? A tradição chinesa trabalha muito isso, essa questão da governança e da questão da relação de toda a filosofia com os aspectos de governança, né? Mas basicamente quando você está num país tem um governante, quando você está no sistema solar você tem um governante, que é o Sol, quando você está num corpo você tem um governante, que é a sua consciência. Então cada sistema tem um sistema de governança ali, né? Tem uma hierarquia de governança. Não quer dizer que porque o céu governa o sistema, o Sol governa o sistema solar, não exista lá um ser que tenha consciência, inteligência, que somos nós. Então, para gerar prana e cultivar essa extensão, expansão e controle da respiração, existem técnicas, né? Existem várias respirações e várias formas de utilizar que a gente vai ver agora nesse estudo a partir daqui, né? O pranayama, as emoções, a correlação das emoções com o prana, o fortalecimento que a gente viu através dos asanas do nosso corpo para chegar nisso. Percebe que é uma escada, né? A gente tem que. Esse livro não trata de yama niyama, mas a base lá da estrutura do Yoga Sutra, né? Você tem uma base estrutural na qual você vive, uma base pessoal, né, os niambas, as disciplinas, e aí começa a escada. Corpo, mente, sentidos. Tem uma parte do livro que vai ser dedicada também a essa parte do Pratyahara. Pratyahara que é a internalização dos sentidos. Então, quanto mais a gente trabalhar nesse campo, mais a gente vai desenvolver qualidade de vida, longevidade, é, sistema imunológico, cura, né? Tudo isso vai ser abordado muito nesse campo do estudo. Quanto mais energia, quanto mais a gente penetrar nesse campo, né? Mais capacidade a gente tem de lidar com essa esse aspecto específico. Então, o prana é o que transporta, né? Transporta a luz da penetração, né? Somente com consciência a gente consegue direcionar e gerar essa energia. Energia, que é chamado de prana, e consciência, que é chamado de tita, né? Os dois são diretamente, né, governados pela inteligência universal. Tudo na natureza é governado por uma consciência e uma energia que faz com que isso se movimente. E aí um ponto muito legal que vai ser explorado também mais para frente é quando você está respirando, você está conectado a essa energia universal. Quando você tá, tem até uma meditação que a gente já fez aqui em algum momento, né, que é ensinado pelo Sadhguru, você senta de frente para uma planta e começa a meditar sobre a sua respiração está sendo absorvida pela planta que processa, devolve o oxigênio, você respira de novo. Existe uma conexão profunda entre você e a planta e você desenvolve isso numa meditação de frente para uma planta, né? E isso traz um sentimento profundo de conexão. Nós estamos diretamente conectados com toda a energia universal através da respiração. Então, a respiração ela vai ter um ponto extremamente importante de bate, de devoção, de entrega, de conexão, entendendo que essa energia universal que permeia tudo e faz tudo viver, ela está permeando o meu corpo, a planta, a pedra, ao mesmo tempo ela está criando, por isso essa correlação com alma, ela com consciência universal, né, ela está permeando e fazendo tudo funcionar. E aí tem então uma parte que eu não sei se está nesse texto ou não, que ele fala nunca dá para se sentir sozinho, né? Quando você está respirando, você está percebendo esse movimento de troca, esse movimento de conexão, né?
essa profunda percepção de inter-relação de toda a vida. Então a gente vive dentro dessa consciência universal, única, que se expressa através de pontos, um deles somos nós, e desse movimento de energia vital, né, que permeia tudo e que permeia o nosso veículo também, faz com que a gente se movimente assim como o universo inteiro se movimente. Ela está aqui até, né? Nunca se, não é, muitas vezes a gente se sente sozinho no final, tá falando, né? E insignificante. Nunca dá para sentir quando se tem essa percepção. E quando você está num ambiente no qual você está envolvido por isso, como na floresta ou em outros campos, você percebe isso nitidamente, essa conexão profunda entre você, a existência e tudo que está conectado pela consciência universal e pela energia vital que permeia toda a existência. Então, o pranayama, ele não é só um exercício respiratório que gera e conduz a energia interna e também trabalha a emoção, mas ele conduz também a conexão com a inteligência universal, com a consciência universal. Ela traz essa ligação com a percepção da existência como uma coisa só. É isso, gente. Esse estudo ele traz, né, uma, uma, uma um aprofundamento, né, aquele do quem fez o outro estudo que é a Vislumbres da Psicologia do Yoga do Taimini, esses estudos, como agora esse do Iyengar, eles são muito interessantes porque eles pegam esses temas e aprofundam num nível, né, que a gente fala assim, nossa, como pode, né, o ser humano ter essa capacidade de desenvolver em camadas tão profundas essas percepções, essas práticas, enfim, né, dessa. Isso dá felicidade, às vezes, do ser humano, né? Apesar de a gente ver tanta barbaridade, mas ver que o ser humano tem essa possibilidade de percepção é animador, né? De ser humano. A gente percebe um pouco a bênção do que é ser humano. Por favor, é com vocês. Fiquem à vontade. Perguntem, comentem, se quiserem, claro. Ori, boa noite. Chegou depois? Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Mas eu cheguei, eu entrei logo no comecinho. Ah, que bom. Mas que texto maravilhoso. Não, meu Deus do céu, tão esclarecedor, né? É, é. A gente faz a prática, você nos conduz na prática, mas depois que a gente escuta um texto deste a gente, a gente começa, pelo menos para mim, né? Como que eu vou me ficar mais atenta, muito mais atenta a todo e qualquer movimento que eu fizer na minha prática, né? É. Muito interessante. Inclusive, o quanto a gente fica mais atento na própria possibilidade respiratória, que é uma bênção, né? A Na gente não tem existência da noção, gente, né, né? do quanto é importante, o quanto a gente está disponível de graça, né, para a gente usar É tudo isso e às vezes nem se toca que está respirando, né? Nem percebe que respira, muito mais usar. muito bom, Danilo, muito bom. É, Muito obrigada, viu? Nossa, que texto maravilhoso. muito, muito interessante, né? Mas fique à vontade, gente. Se quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, por favor. Silêncio que nasceu um padre. Danilo, para gente então, para gente então absorver esse, absorver mais completamente esse potencial, né, do fluido vital, né, do prana, a gente precisa estar adequadamente receptivo, não é isso? Sim, sim, Né? Que a gente estando em conexão com a consciência cósmica, né? sim, Estando em yoga, que a gente fala, né? Em conexão sim, sim, em yoga com a natureza, né? sim. Em yoga aí a absorção do, do prana, né? Através do exercício do próprio yoga, né? Sim. É, Entendendo estar que, nessa, inclusive, estar em yoga com a alimentação, né? Em sim, conexão
uma alimentação adequada, correta, né? Entendendo que isso que você está colocando no aspecto de melhoria de qualidade, mas sempre entendendo que o prana é a energia vital de todos os seres, querendo ou não, a gente é necessário que tenha, senão a gente não estaria aqui, né? Então a gente, com a conexão, você usou bem a palavra yoga, né? Com essa união com a consciência e tal, a gente vai aumentar a nossa qualidade de vida, de experiência, de longevidade, de cura. Mas o prana é sempre importante entender que ele é a energia vital do universo. Ele vai estar em todas as coisas, né? Sempre. Em melhor qualidade ou pior, em mais volume ou não, mas ele constitui a existência básica do universo, né? Agora, a É, conexão com isso, né, e o aproveitamento, aí sim, aí passa a ser um aspecto consciente, pod- podemos entender também que o prana é um fluido cósmico universal, né? universal, universal, né? Então não é nenhuma questão de entender e ter conexão ou não, né? A gente sempre vai ter a energia vital como base da nossa vida. Uma hora, como a gente utiliza isso, né? Como a gente. Até tem uma parte no livro que ele fala uma coisa interessante, é como você ter você ser milionário, mas você não sabe o que é. Então, o não usar a respiração é muito isso, né? Parece que você É, tem milhões na sua conta, só que você não sabe o que é. O que que acontece, né? Praticamente não tem. A gente tem um universo para explorar dentro da respiração, mas só que se a gente não souber como explorar, praticamente é como não tivesse, né? e, a, e a gente não precisa pensar em respirar, né? Ela acontece É, é, automaticamente, é, independente de você falar, a partir de agora eu vou começar a é, respirar. é. Alguém está respirando por você. Não sei se foi você que falou isso para mim. Alguém está respirando porque o criador, né? Que faz O parte dessa mentor, conexão, exatamente, né? o mentor disso tudo, né? Você não Alguém precisa, que você não precisa justamente faz decidir. Eu vou. parte dessa percepção de conexão, né? Nada precisa pensar para existir, a gente já tem um princípio que nos faz viver, né? Ser humano é prestar atenção, poder prestar atenção nisso, né? Sempre é colocar no condicional, né? Porque é a questão da Kundalini adormecida, né? A gente tem a possibilidade de, mas não quer dizer que a gente use, que tem muita gente que, como eu brinquei até nesse fim de semana, tem muita gente que na próxima encarnação tem que nascer pedra, né? Porque ser humano não vai mudar nada, né? É Porque verdade. dos 1000 anos lá como pedra pensando, porque. Certo, gente. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Tá bem, entendendo? Se não quiserem fazer nenhum comentário, fiquem à vontade também. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu fico olhando os microfoninhos ali, se abre quando abre. O que eu entendi, então, a energia prana seria a nossa consciência no respirar. Seria Enquanto, isso? enquanto exercício, né? A energia prânica, Ah, ela é o que dá um movimento no universo inteiro, né? Independente da gente estar sim. consciente ou não, como o Flávio falou, né? A gente respira querendo ou não. Então, a Uhum. energia prânica, ela constitui a existência, o movimento da existência. E, inclusive, sustenta a nossa consciência. Então, a percepção dela, aí passa a ser a forma como a gente vai usar esse plano. Aí a consciência Entendi. e o pranayama enquanto exercícios, né? Enquanto consciência da respiração, é utilizar essa energia de forma consciente. É aquilo, né? Você tem R$ 1 milhão na sua conta, só que você não sabe. Mas ela tá lá. Uhum. Quando você Uhum. sabe, aí você começa a usar esse dinheiro. Então, na Sim. hora que você tem a consciência do que pode ser feito com a Aham. nossa respiração, aí a gente começa a usar. Senão, simplesmente A você vai. manipulação, né, do como. O manuseio, exatamente. Perfeito. E o que essas Nossa, tradições trazem? Pode falar. Danilo, só para comentar aqui, que é um ótimo exemplo, né? E você faz uns exemplos assim que a gente não esquece, né? Como esse da quarto escuro, da borboleta, vou guardando aqui, né? Esse do dinheiro, da conta aí Não é? com o dinheiro adequado, né? Muito bom. Respirar e ter um Obrigada, milhão de viu? reais na conta, só que você não sabe, né? Porque normalmente a gente não sabe respirar direito, né? Não aproveita o É, potencial que pois poderia é. ter, né? Pois é. Eu não sei, Bacana. eu não sou dos que acreditam muito nas teorias das conspirações, não. Não é minha praia isso, não. Mas que fatalmente, né, é melhor as pessoas não saberem que saber, isso é óbvio, porque o quanto de transtornos mentais e físicos não seriam
no mínimo, amenizado com uma respiração consciente, com uma consciência melhor em todos os aspectos, né? Enfim, em todos os aspectos, né? E você é, pode usar de diversas formas, né? Porque tem a respiração consciente diária, assim, né? Que você pode estar, né, num estado mais de plenitude. sim, E também quando você trabalha na parte de alteração de consciência, que é como se você consegue entrar no estado alterado, né? Também com a sim. respiração. Então, assim, E a você gente tem consegue gerar energia vital que vai ter uma qualidade melhor de cura mesmo, né? sim, é isso Mais mesmo. energia, o sistema Você imunológico pode aumentar funciona melhor e você cura doenças através de uma as doenças, eu respiração. acho que aumenta muito a percepção de, seja do que for, né? Não só da gente, de aspectos da vida, tudo mais. É. É, também se você se conecta melhor à vida através dessa respiração, né? O que Então, eu assim, acho é lindo quando muito lindo mesmo. sim, quando fala em conexão, é quando se faz o paralelo do pranayama, da respiração consciente, com Uhum, a devoção, com o bhakti. Eu acho isso espetacular, com essa conexão com a energia, com a consciência universal, né? Com esse aspecto estrito da palavra religioso, em termos de religar você àquilo que é divino, né? Deus, em qualquer uhum. aspecto que se entenda, através da respiração. Eu acho isso maravilhoso, né? Através da É compreensão maravilhoso do mesmo. processo de inspiração, retenção e expiração. Como é que você usa esses três elementos para criar quase que um rito religioso. Que no final, gente, pranayama, na estrutura indiana, antes, bem no começo, era rito religioso. Olha só, incrível, Olha, né? interessante. É. Inclusive, quando a Muito gente bacana. analisa isso, é engraçado como a nossa Hum, mente ela é construída, né, pelos nossos amigos colonizadores, para a gente criar essa infantilização e esse processo de primitivismo das outras tradições que não são europeias, né? O europeu é o centro maior do mundo. Porque quando hum, a gente pensa na utilização do pranayama enquanto religião, existe um pensamento lá no fundo de primitivismo. Antigamente eles hum, eram primitivos e usavam respiração como religião, como paga karma, uhum, tal, né? Dá um ar de que isso é um pensamento primitivo que evolui depois, mas no final, se você pensar, é uma compreensão extremamente mais profunda da utilização da respiração do que a gente pode imaginar. Mas é louco, né? Porque uma é, colocação dessa, se vem para um ocidental olhando, ele vai ter esse olhar, né? Ah, eles uhum, usavam tudo para religião, tudo era conexão com o divino, tudo era rito para Deus, como uma coisa assim, eles eram povos primitivos, né? E no final aham, não é, no final não é. uhum. A compreensão dessa conexão é Conhecimento, muito né? mais em camadas muito mais profundas do que simplesmente aspecto Uhum. religioso em si. Não sei se foi Sim, claro, gente, verdade. fui Foi bem muito claro. dessa relação de pranayama com conexão com a consciência, religião. Totalmente, né? Sim, mas quando faz uma respiração profunda e vai avançando, a sensação é de gratidão, né? Não é? Porque você Não é? esvazia a mente quando você chega e chega a ser religioso mesmo, porque a É, sensação de bem-estar, a conexão que você tem é demais, é incrível. é Então, incrível. preenche, né? Preenche a alma. Exatamente. E é uma coisa que eu até comento sempre, né? Sempre de lembrar que tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está tentando interpretar de forma usando a inteligência e lógica, etc., existe uma natureza por trás funcionando, que independe de Sim, tudo isso. Então, o simples sim. fato de você respirar e sentir tudo isso que você falou, agora, como é que eu entendo isso? Como é que eu explico isso? Como é que eu organizo isso de forma racional? Não importa, importa essa conexão que é feita através dessa Exato. forma, né? Ai, eu quero ficar naquela casa do Eduardo da próxima vez. Verdade. Uhum. Mas Que o imagem contato, né, de você estar dentro da floresta é impressionante, Acho é que a gente tinha que impressionante. fazer uma meditação ali, naquela É, varanda. tem uma sala de meditação ali. Inclusive, eu tive Ah, o é? privilégio de dormir nela de sábado para domingo. Olha só. É. Tem uma energia tão boa ali, né? Nossa. Nossa. Sim, Quando foi sim. umas 4 horas da manhã, eu acordei, já estava quase desintegrando, segurei no banco ali, falei, não, não, tenho que fazer alguma coisa ainda, senão eu já tinha ido já. Muito Ótimo. bacana, né? Certo, Então, gente. então tá.
Nossa, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a possibilidade de a gente estar fazendo essa caminhada juntos. Mas eu sempre falo, né? Tô sendo até insistente demais, mas eu tenho falado muito que esse estudo desse livro, gente, é muito interessante. É muito interessante. Vale muito a pena, Uhum. Muito entre bom. aspas, perder o tempo para a gente estudar isso, porque o Iyengar conseguiu. A primeira vez que eu li esse livro, faz alguns anos já, mas eu chorava quando eu li. Literalmente, sem brincadeira, eu tava lendo e falei, gente, não é possível. Tinha uma hora que eu chorava de ler, eu falei assim, nossa, como é que o cara. Assim como aquele Visumes da psicologia também é outro de chorar também. Sim, Gente, Esse é o nosso mestre. mas não é? Né? Eu tenho uma aluna que fala isso, tem coisas que são tão conhecimentos, livros que são tão coisas que você chora, não tem como, não, né? sim. Muito Uma obrigada, hein, boa Danilo? noite. Boa noite. Boa Até Quero, amanhã, se noite. Deus Cori, que quiser. esse livro, né, os outros estudados falavam que dormia mal, esse tem Nossa, que esse dormir bem. livro é um bálsamo. Ficava A pensando, gente tá? dorme Esse é para dormir no bem. fim da noite, né? Depois de ouvir a Hum. sua fala, A porque minha tem, não. tem, tem texto que não deixa, a gente fica martelando a noite inteira para ver se Esse, entendeu direito. esse livro não, esse é para dormir bem toda noite. Obrigado, Danilo. Boa noite a Obrigada. Tchau, todos. gente. Bom Até descanso. Boa mais. noite para Tchau, todo mundo. tchau. Boa Boa noite, noite. Danilo. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado.